Mesmo depois da Cúpula da Paz realizada hoje no Egito, a abertura da passagem de Rafah para a saída de estrangeiros da faixa de Gaza segue sem previsão na região. Na região estão 30 brasileiros. A gente conversa agora com a nossa analista Jussara Soares. Muito boa noite, Jussara. Jussara, qual tem sido o papel do Brasil nessas negociações? Leandro, exatamente. Segue sem uma previsão de abertura dessa passagem de Rafah. O Brasil, ele acompanha de perto, como como presidindo agora o Conselho de Segurança da ONU, o Brasil tem um papel ali, né, até de destaque nesse período. Porém, é muito difícil ele ter algum poder de decisão. Afinal de contas, a gente está falando de um conflito que é entre Israel e Hamas, que podem ali decidir, e tem um terceiro personagem, um terceiro ator nessa questão, que é o Egito. Conversando com os diplomatas, eles têm sido assim muito reticentes, não querem dar nenhum tipo de previsão sobre essa abertura da passagem de Rafah para poder tirar esses 30 brasileiros que estão no sul de Gaza, aguardando retornar ao Brasil. De acordo com o que eu apurei aqui com os diplomatas, o Brasil vai insistir, colocou como prioridade essa insistência, né? Seguir nessas negociações para poder ajudar nessa retirada de estrangeiros. Então, esse é o momento, apesar da reunião da cúpula hoje, que citou, inclusive, a abertura para os corredores humanitários e também apelou pelo cessar-fogo, essa questão dos estrangeiros também foi citada, mas ainda não tem uma previsão de que isso ocorra. Leandro. Obrigado, daqui a pouco a gente volta com você. Eu agora vou chamar o Lorival Santana novamente para poder conversar com a gente. Lorival, o Brasil fala que há uma dificuldade diplomática com o Egito, mas esse mesmo discurso tem sido feito por outros países também em relação ao Egito, não é isso? É isso mesmo, e eu até estive trocando informações, ideias com a própria Jussara sobre isso. E o quadro é o seguinte, por exemplo, como a Jussara mesma me repassou, são 600 americanos, são 30 brasileiros, existem outros, potencialmente centenas de pessoas de outras nacionalidades. E, naturalmente, o Egito não vai querer ser visto como privilegiando um outro país, sobretudo se esse país não for os Estados Unidos. O Egito recebe há décadas ajuda militar dos Estados Unidos, a segunda maior ajuda depois de Israel. A ajuda de Israel é de 3,8 bilhões de dólares ao ano, do Egito esteve na casa de 1,3 bilhão de dólares, este ano é de 600 milhões de dólares. Então, o Egito não tem condições políticas de liberar, por exemplo, os brasileiros antes de liberar os americanos. E são 600 americanos. E o Egito não tem uma condição de inteligência tão bem aparelhada, tão bem capacitada para processar a informação de 600 pessoas num período tão curto e ter certeza de que não há entre eles integrantes do Hamas que se juntariam à Irmandade Muçulmana e a outros grupos dentro do deserto do Sinai, porque veja a geografia disso. Quando se sai pela porta de Rafah, se ingressa no deserto do Sinai, que é uma área que tem a presença de células jihadistas. Já houve ataques, inclusive a turistas brasileiros que foram sequestrados por jihadistas nessa região, que é uma região também turística. Então, é isso que explica essa demora. Segundo a apuração do Theo Cury, autoridades brasileiras disseram que o Hamas não está colocando obstáculos à saída dos brasileiros, mas existe esse quadro aí envolvendo o Egito, que está priorizando a sua segurança em detrimento dessa urgência humanitária envolvendo cidadãos de outros países. Lorival, o Egito tenta, digamos, identificar, ou seja, mapear cada cidadão para ter a certeza da identidade da pessoa e também, ao mesmo tempo, que a pessoa não permaneça no Egito, é isso? Sim, que não permaneça no Egito, mas que, uma vez passando por ali, ele tem receio de perder o controle dessas pessoas, né? Eu preciso dizer que eu conheço bem a sociedade na faixa de Gaza.
Eu vou te dizer algo que vai chocar muitas pessoas, é complexo de dizer isso, mas é a realidade. É muito difícil, dentro da faixa de Gaza, de diferenciar objetivamente as pessoas que não têm nenhuma ligação com o Hamas daquelas pessoas que têm. Veja, o Hamas está administrando a faixa de Gaza desde 2007. Ele é muito repressivo. Quando eu entrei lá em 2007, quando eles tomaram a faixa de Gaza, eles me levaram a uma prisão onde o Fatah, que era o que governava antes, grupo rival palestino, os colocava. E eles fecharam a porta da prisão, falaram, era aqui que o Fatah nos colocava. E fecharam a porta comigo lá dentro. Na faixa de Gaza, Lorival? Em 2007, em Gaza. Não entrava luz, não entrava ar. E eles estavam me dizendo que o Fatah os tratavam com crueldade. Pois bem, essas prisões passaram a ser usadas por eles contra qualquer pessoa que fosse suspeito de qualquer tipo de resistência, de oposição ao Hamas. É uma ditadura e uma teocracia muito dura. Então, as pessoas que querem ter emprego, por exemplo, emprego público, que querem ter algum tipo de benefício, não podem se declarar contrárias ao Hamas e muitas delas passam a integrar essa grande rede que é o Hamas. Então, daí a dificuldade que eu coloco de você diferenciar realmente pessoas que realmente não têm nada a ver com o Hamas, não querem ter nada a ver com o Hamas, com as pessoas que querem, porque é impossível as pessoas dizerem isso dentro da faixa de Gaza, entende? Então existe uma complicação de inteligência muito grande. Não digo que seja impossível, talvez dependa do critério que o Egito vá adotar, se são realmente comprovadamente, terroristas, militantes, combatentes, ou se estende, por exemplo, ao serviço civil, ao serviço público, que é todo do Hamas e que é o grande empregador da faixa de Gaza. Obrigado, Lorival. Daqui a pouco a gente segue com você.